Oi, tudo bem? Eu sou o Shiro e hoje eu quero falar sobre um filme muito bom que eu assisti alguns meses atrás. Na verdade, eu não quero falar somente sobre o filme como uma obra, só sobre o filme, sobre personagens do filme, tal, tal, tal. Eu quero discutir sobre os assuntos do filme. Quero ter uma breve discussão aqui com vocês e sintam-se à vontade para falar na aba de comentários aqui, tá? Porque esse é o intuito do canal. Esse vídeo ele vai estar no formato de outro vídeo que eu fiz, de outros dois vídeos que eu fiz sobre o filme Them, né? Eles, a série Them, no caso, eles. Então, sinta-se à vontade também para assistir esses dois vídeos que estão muito interessantes ao meu ver. Enfim, vamos falar sobre o filme, vamos falar um pouco sobre o que é o filme. Esse filme se chama Eu Quero Comer o Seu Pâncreas. Em japonês é Kimi no Suizou Otabetai. Mas esse título ele é muito estranho, né? Ele é muito intrigante, mas não se deixe levar pelo título, porque eu também tive um estranhamento. Eu falei, como assim eu quero comer o seu pâncreas? O que tem a ver? Porque esse é um filme de vida cotidiana. Ele, tipo, ele não tem superpoder, ele não tem monstro, ele não tem terror nem nada. Ele é um filme de vida cotidiana, né? Em japonês eu acho que é Nichijou Anime. Nichijou Anime. É Ichinichi no Anime. Que fala. Mas ele é um filme de vida cotidiana, assim. Então por que eu quero comer o seu pâncreas? Mas no começo do anime a gente já tem essa explicação. Por quê? Porque uma dos protagonistas, né, a garota, ela tem uma doença, né, que o pâncreas dela não funciona bem e ela vai morrer. Basicamente isso. E aí, no decorrer do filme, você vai entender o significado real dessa palavra eu quero comer o seu pâncreas. E deixe, tira um pouco dessa crença de é muito estranho, porque no final do filme você vai ver como que faz muito sentido e é muito bonito a mensagem do filme como um todo. O filme ele é sobre essa garota, né, que tem essa condição que o pâncreas dela não funciona corretamente e ela encontra um garoto no hospital por acaso, né, e por determinado acontecimento ela cria um interesse por esse garoto, não interesse romântico, não nada disso, o interesse de caraca, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero ser amigo, ter contato com essa pessoa e é algo muito legal, muito bonito porque basicamente ele não tem uma visão dela de coitadismo. Ele não vê ela como uma coitada, como, sei lá, um cachorro que tá ali pra morrer. Não é muito bacana falar essa expressão, né? Essa figura de linguagem, mas é basicamente é a mesma questão de quando você vê alguém que tem uma doença terminal ou alguém que tem alguma condição assim, e você começa a ver aquela pessoa como uma coitada. Não, esse garoto viu essa menina como um ser humano, como um indivíduo, não como menos que ele para ele sentir dó, entendeu? Então a partir daí, essa garota cria um interesse por esse garoto. Ela quer ser amiga dele, ela quer ter uma convivência com ele porque ela acha esse rapaz interessante de se conviver. Porém, entretanto, todavia, por parte do rapaz, isso não se diz verdade, né? Não é uma via de mão dupla. Ele é uma pessoa que tem muitas questões pessoais. Ele é uma pessoa muito, nem vou dizer introvertida, mas ele é muito fechado. Ele não tem amigos. Não é por escolha, né? Mas por consequência do seu próprio comportamento. Ele não tem um comportamento ruim, mas como eu disse, ele é muito fechado. Ele tem um, não é pré-julgamento, mas ele pensa o que os outros pensam dele. Aí a partir disso ele não toma nenhuma atitude e isso é algo que impacta ele, porque o jeito dele agir é exclusivamente por isso. Então, esse basicamente é o filme. O filme é sobre o desenvolvimento da relação dessas duas pessoas e no desenrolar do filme você vai ter diversos momentos, no caso, perdão, você vai ter diversos momentos que são impactantes, porque novamente eu digo, é real, não é por conta de ser um anime, uma animação que é menos é menos importante, porque ser uma animação é apenas o formato daquele filme.
Na verdade, é até melhor. Por quê? Por ser uma animação, quem tá ali, o diretor, os animadores têm uma liberdade criativa ainda maior, ou seja, eles podem trazer pra gente, o espectador, de forma visual, algo que, caso fosse atores, precisaria de muito mais esforço ali de produção. O diretor precisaria ter muita mais experiência, precisaria ter um controle da mídia muito maior, ali um jogo de câmera, precisaria de ter um esforço ainda maior. Só que por ser uma animação, tem essa vantagem, digamos assim. Enfim, vamos falar agora sobre os assuntos do filme. Não sobre o filme em si, mas sobre os assuntos do filme. Porém, antes disso, se inscreva no canal, por favor. Esse é um vídeo sem roteiro, então às vezes você pode ver que eu tô meio perdido, mas é porque eu tô falando sem roteiro e eu tô achando mais interessante falar assim, porque parece de fato que eu tô conversando com você e você não vai conversar de volta comigo, mas novamente eu digo, tem a aba de comentários aí, então se inscreva no canal, por favor. Eu já tenho alguns vídeos no canal aqui sobre anime, sobre mangá de terror, sobre filmes japoneses inclusive, então sinta-se à vontade para assistir eles, comentar nos vídeos e vamos aí para os assuntos do filme, da animação. O primeiro assunto que é impossível de evitar, né, de dar uma curva ali, é a morte. E é muito interessante porque por ser um anime, obviamente, é uma produção japonesa. A concepção de morte das pessoas que não vivem no Ocidente é diferente. A nossa visão ocidental é uma visão muito, como eu posso dizer, de tragédia sobre a morte, de acabou a vida ali. É uma visão de tristeza. No Japão, obviamente, tem essa questão da tristeza, mas não é como se fosse algo triste, entendeu? Tanto que em muitas casas tradicionais tem aquela parte do santuário, não é um santuário, mas é um altar para as pessoas que faleceram, entendeu? Então tem essa questão de respeitar os mortos, de você conversar com as pessoas que já faleceram. E não pode, às vezes o que eu tô falando não tem conexão, mas entenda que no Japão a questão da morte não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas a morte é vista de forma diferente. E a forma que esse filme aborda a morte, ela é muito mais, como eu posso dizer, inclusiva para quem é ocidental. Por quê? Porque são adolescentes. Então, querendo ou não, a morte na adolescência não é uma coisa natural. As pessoas não morrem na adolescência naturalmente. Às vezes ocorrem coisas que pode desencadear essa questão. Mas esse é o ponto principal do filme, a morte. E esse é um ponto importantíssimo, porque a maior parte do filme é a negação. Não por parte da garota, porque a garota ela já tem muito fixo na cabeça dela que ela vai morrer, ela já aceitou isso. E geralmente pessoas que têm essas condições, elas são forçadas a aceitar, geralmente, o fato, né, que elas não vão permanecer em muito tempo nesse mundo, no mesmo mundo que a gente. Então, a maior parte do filme é o garoto tendo que aceitar essa questão da morte. E não é tendo que aceitar de que ele não aceita. Ele não consegue conceber que a garota que ele tá tanto negando a amizade ou tá achando que é muito chata, daqui a um tempo ela vai morrer. E muito por isso que ela tá interagindo com ele. E é essa questão do choque, porque tem diversas cenas no filme, que o garoto ele tem contato, ele consegue dar um passo ali pro mundo da garota. Tanto que tem uma cena que eles saem, eles estão se divertindo e ele abre uma bolsa. E até na live que eu tava vendo, eu não consegui ter essa maturidade, essa visão de vai ser algo relacionado a isso, porque se cria uma tensão e quando vê, ele achou uma necessaire dela cheia de remédios, cheia de
não é agulhas, mas com agulha, com remédio, sabe? Coisas que ela precisa pra continuar vivendo. Então é um choque muito grande. Dali pra frente, a visão daquele personagem mudou. Ele não aceitou completamente, mas ele consegue, ele passa a conceber que o mundo não é um morango, entendeu? Que aquela garota não tá. Não no mesmo mundo, mas ele passa a entender que aquela garota não tá na mesma fase que ele. Ele tá ali num ponto de vista e aquela garota já, sabe, ela já é super leve. Tem coisas que ela não se importa tanto assim, sabe? Então ela só quer viver, ela quer viver. Ela quer ir para lugares que ela quer ir, ela quer fazer coisas que ela quer fazer. Pode ser uma redundância, mas eu acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer. E também tem outras questões no filme, né? Que no caso é a vida. A vida, depois que esse personagem masculino entende a condição da morte, ele começa a valorizar a vida da garota, no caso, e, por consequência, a própria vida, porque ele começa a conviver com essa garota e ele começa a adquirir pontos positivos dessa garota pra ele. Ele começa a ser uma pessoa no limite dele mais comunicativa, ele começa a ser uma pessoa mais aberta a mais interações, tanto que tem é uma coisinha, mas por exemplo, um chiclete que ele negava, ele aceitou. Eu dizendo assim não vai fazer sentido, mas caso você assista o filme, você vai entender, porque aquilo ali era uma possível amizade, ele já veda ali, ele não quer saber, ele só, não, ele era inflexível, mas por conta da convivência com essa garota, ele passa a ser uma pessoa mais flexível, entendeu? Ele começa a dar valor às outras pessoas, à vida das outras pessoas e à própria vida. E ele começa a sair com a garota, eles se divertem, ele passa a, como eu posso dizer, querer dar 100% como eu posso dar atenção dele pra ela, e não como uma coisa assim de dívida, nada, mas porque ele vê ali uma pessoa que tem valor, a vida dela tem valor, ela quer passar um tempo com ele e ele percebe que ela é uma pessoa preciosa pra ele, porque ela se torna uma amiga dele. Ela é basicamente a única amiga que ele tem. Então ele passa a ver aquela pessoa como uma pessoa preciosa pra ele. É uma amiga. E novamente eu digo, nada amoroso, nada amoroso. Nesse filme, Eu Quero Comer o Seu Pâncreas, não tem a questão do romance. E isso é uma das coisas que eu achei mais maravilhoso. Não é malícia, não tem abertura para essas questões de romance, porque são dois adolescentes que estão querendo viver a vida, que estão aprendendo a viver. Não tem espaço para o romance ali. Até tem uma questão ali, só que não é romântico, entendeu? São pessoas vivendo a vida deles tal como a vida real. Eu acho que eu não vou conseguir desenvolver mais sobre isso, porém foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo confuso, eu nem sei se eu vou postar, mas é isso basicamente. Caso você tenha assistido esse filme, comente aí o que você achou dele. Caso você tenha recomendações de filmes, não só animações, mas filmes no geral, recomende pra mim. Eu gosto muito de filmes japoneses, eu gosto de anime, gosto de mangá, então por favor comente. Séries também, qualquer coisa que você recomenda, né, que você queira que outras pessoas assistam, comente aqui embaixo, por favor. Então é isso, se inscreva no canal, por gentileza, caso seja interessante pra você. É isso aí, eu espero que você passe bem e até mais.